O último registro musical dos Beatles antes da banda se desfazer foi em 69 e é considerado o melhor trabalho deles. Eu estou falando do clássico Abbey Road. Mas antes, você já sabe, curiosidades, música boa e cerveja gelada é aqui no Vinyl Beer. O icônico álbum Abbey Road leva o mesmo nome da rua de Londres onde é localizado o estúdio Abbey Road. A gravação foi feita na antiga EMI Studios, posteriormente rebatizada de Abbey Road Studios, graças ao sucesso do álbum, e cujo prédio foi tombado como patrimônio cultural pelo governo britânico após a gravadora colocá-lo à venda, o que gerou grande comoção dos fãs, fazendo a EMI mudar de ideia. Ele foi produzido por George Martin para a Apple Records. Apesar de ter sido o último álbum lançado pela banda, foi o último a ser gravado. As músicas do último álbum deles, o Let It Be, foram gravadas alguns meses antes das sessões que deram origem ao Abbey Road. Ou seja, o Abbey Road furou a fila e foi lançado em 26 de setembro de 69, enquanto o Let It Be só ganhou o mundo em 70, quando eles haviam anunciado o fim dos Beatles. Os engenheiros de som, Geoff Emerick e Philip MacDonald, ganharam o Grammy pela produção desse disco. Em 1969, os Beatles haviam parado de se apresentar publicamente. Os integrantes estavam em pé de guerra. Ringo Starr e George Harrison já haviam anunciado sua saída da banda. O antigo companheirismo entre Paul e John já havia se transformado numa disputa constante por protagonismo e dinheiro. Mesmo com tantos conflitos, eles conseguiram realizar um excelente trabalho. Em 8 de agosto de 69, a polícia londrina fechou a rua para que a banda ficasse atravessando de um lado para o outro até que a foto ficasse perfeita. De início, a banda teve a ideia de fazer a foto do álbum lá nas montanhas do Himalaia. Porém, depois de algumas conversas, mudaram de ideia. Essa capa é tão famosa e tão cheia de lendas e histórias que já lançaram um livro sobre ela. Há várias reportagens na rua onde ela foi tirada e o lugar virou ponto turístico. Outro detalhe é que é uma das capas em que se criaram mais memes. Ao longo do tempo, a foto da capa gerou muitas teorias da conspiração. Uma das mais conhecidas diz que a imagem representa a procissão fúnebre. John Lennon, vestido todo de branco, é um clérigo. Ringo Starr, vestido um terno preto, é agente funerário. E George Harrison, de jeans, dos pés à cabeça, era o coveiro. Paul simboliza a morte, pois está descalço, o que representa o fim da vida em algumas culturas. Paul é o único dando um passo com a perna direita, enquanto os outros estão com a perna esquerda. Outra teoria é que Paul estaria morto e foi substituído. As suposições apontavam que o músico havia falecido em um acidente de carro em 66, e dizem que isso foi descrito na canção A Day in the Life. O que foi especulado como uma confirmação da morte de Paul era na verdade o acidente do milionário Terry Browne. E olha esse fusquinha da capa, ele foi parar em um museu. Ele foi comprado em um leilão realizado em 86 por um colecionador que pagou 23 mil dólares. Em 98, o carro foi novamente leiloado, mas dessa vez foi parar em um museu na Alemanha, perto da fábrica da Volkswagen. O lado A abre com Come Together, que é um sucesso absoluto até hoje e foi tocada por vários artistas. E uma das regravações mais famosas é com a banda Aerosmith. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Como de costume, John e Paul respondem pela maior parte das canções do disco, mas dessa vez quem se destacou também foi George Harrison com a música Something. Inclusive, ela foi regravada por mais de 150 artistas, dentre eles Elvis Presley, James Brown, Ray Charles e Frank Sinatra. Aliás, ela se tornou a segunda canção dos Beatles mais regravada, perdendo apenas para Yesterday. A música Maxwell Silverhammer fala sobre um jovem chamado Maxwell que tem tendências homicidas. Oh, darling, please believe me. Outra canção de destaque é a Oh Darling, que foi escrita por Paul e quis trazer um estilo rock romântico dos anos 50. Oh, won't you? Oh, won't you so bad? A música I Want You, She's So Heavy é uma declaração de John para Yoko. Here comes the sun, here comes the sun.
O lado B abre com a clássica Here Comes the Sun, que foi escrita por George Harrison numa manhã ensolarada na casa de Eric Clapton. Ela é uma das mais famosas dos Beatles, tanto que aqui no Brasil, Lulu Santos gravou em 89 a versão em português Lá Vem o Sol. Um certo dia, John Lennon estava ouvindo Yoko Ono tocar no piano Opus 27 de Beethoven, conhecido como Sonata ao Luar. Ao ouvi-la, ele pediu para Yoko tocar os acordes invertidos, do fim para o começo. Nisso, John inspirou-se e compôs Because. Outro grande destaque é a psicodélica Sun King. Aqui no Brasil ela fez parte da minissérie Anos Rebeldes, mas não entrou pra trilha. A faixa The End é praticamente um adeus do quarteto, mas que acabou sendo a penúltima faixa. E o disco encerra com Her Majesty, que é a mais curta da carreira do grupo, com apenas 26 segundos. Outra informação interessante é que só no ano que foi lançado, o Abbey Road vendeu mais de 5 milhões de cópias, e na década de 2010 foi o álbum mais vendido em vinil nos Estados Unidos. Em 2009 foi relançado novamente em CD e em 2012 relançado em vinil. Em 2019, o disco voltou às lojas com uma nova mixagem. E esse foi o vídeo sobre um dos álbuns mais vendidos da história. Mas antes de finalizar ele, eu tenho um recadinho para vocês. No dia 12 de novembro vai ter uma feira de vinil aqui em São Paulo, no Shopping Light, e tem tudo a ver com o canal essa feira, porque além de vinil, tem cerveja. Tenho certeza que vocês vão gostar. Todas as informações sobre essa feira eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Conto com a presença de vocês lá, hein? E agora eu quero ver o comentário de vocês com relação aos Beatles. Vocês gostam desse álbum? Qual é o álbum que gosta mais? Qual é a música que gosta mais? Ou então, se vocês também não gostam dos Beatles, comenta aí. E eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.